Já na semana passada, a gurizada mais nova gostou da batida da música, né? A música de abertura aí. A gente está vivenciando, ao longo desse mês de abril, frases que nunca foram ditas por Jesus e que não estão registradas na Bíblia. Só que às vezes a gente lida com elas como se estivessem, como se essas palavras fossem palavras de Deus. Contam os pastores mais antigos que numa cidadezinha, alguns anos atrás, o prefeito, sabe aquela coisa que todo mundo conhece todo mundo, né? E eu já fui pastor em cidade pequena, a gente era convidado para aquelas inaugurações que aconteciam. Conta-se, eu não vivi isso, mas alguém já me contou, que foi um caso real, que o prefeito fazia o seu discurso na inauguração de uma obra e ele citou uma frase como sendo de Jesus. Ele disse, porque Jesus disse e citou aquela frase. E o pastor que estava presente disse, mas isso não foi Jesus que disse, Jesus nunca disse isso. Aí mais tarde, na hora da confraternização da cerimônia, né, o pastor, conhecia bem o prefeito, foi particular, disse, olha prefeito, o senhor falou que Jesus tinha dito, mas essa frase, eu conheço a Bíblia, não está na Bíblia. E o prefeito logo abriu um sorriso e diz, bom, Jesus não disse, mas ele deveria ter dito. Às vezes a gente usa isso também, né? Tem vezes que a gente atribui a Jesus ou à Bíblia algumas afirmações só para justificar as nossas ideias, os nossos comportamentos, mas no fim das contas não foi ele quem disse. E aí a gente também, talvez não diz, mas imagina que se Jesus não disse, ele deveria ter dito algo assim, né? A frase de hoje que Jesus nunca disse é, o importante é ser feliz. O que mais importa é ser feliz. Jesus não disse, mas como a gente ouve e como a gente diz isso. Ouço bastante as pessoas dizerem, olha pastor, me separei porque não estava feliz naquele relacionamento. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu vou nessa ou naquela igreja porque lá eu me sinto bem, lá eu me sinto feliz. E no fim a gente está sempre em busca de felicidade. Todos nós buscamos. Uns são mais extrovertidos, outros mais tímidos, introvertidos. Uns gostam de assumir riscos, outros preferem a segurança. Uns gostam de gatos, outros gostam de cachorro. Tem os que gostam de economizar, tem os que sentem prazer em gastar. Cada um tem seus gostos, tem os seus jeitos, mas eu tenho certeza, todos nós temos algo, uma coisa em comum. Todos nós buscamos, queremos ser felizes. Ou alguém não quer ser feliz? Todo mundo quer, né? A gente casa com o amor da vida da gente porque a gente quer ser feliz. A gente faz uma faculdade porque quer ter uma boa carreira, quer alcançar estabilidade financeira e no fim das contas, em última análise, é porque quer ser feliz. Às vezes você se desdobra e vai trabalhar em 2 empregos porque quer ganhar mais dinheiro, porque acredita que tendo mais dinheiro, você vai ser feliz. Vai ser muito mais feliz. As grandes empresas já se deram conta disso há muito tempo, tanto que agregaram as marcas delas a palavra felicidade. Você pode abrir a felicidade, é uma campanha já mais antiga da Coca-Cola, né? Você pode ir naquela loja porque lá você vai ser feliz, vem ser feliz. Você pode comer um McLanche feliz, né? E aí os seus problemas acabam. Você vai lá, geralmente não são os mais baratos, né? Mas você está comprando a felicidade. O detalhe é que na nossa cultura, que a gente está vivendo, a felicidade tem muito a ver com um sentimento. Você se sentir feliz. E enquanto sentimento, isso é volátil, passa muito rápido. Assim como vem rápido, num momento bom, você, nossa, né? Me senti feliz. Também se esvai rápido quando aquilo que não é bom não está mais presente. E olha que felicidade é um tema tão complexo que na maioria das vezes a gente não consegue nem mesmo chegar a um consenso num grupo sobre o que é felicidade. Eu acredito que se eu perguntasse para vocês, a gente tivesse tempo de cada um tentar esboçar, olha, na minha concepção, felicidade é... Tenho certeza que sairia muitas respostas variadas. Não é o mesmo conceito para todo mundo. O poeta e compositor Tom Jobim, que é da nossa cultura, escreveu numa canção, tristeza não tem fim, felicidade sim.
Meio deprê essa abertura, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. É como a pluma que o vento vai levando pelo ar. O que é felicidade na visão do poeta? É algo tão pequeno, tão passageiro, que o vento vai levando e você vai correndo atrás tentando pegar. Mais ou menos como aquela lenda do pote de ouro no pé do arco-íris, né? No pé do arco-íris tem um pote de ouro, não tem? Você vai tentando chegar naquele pé do arco-íris, e quanto mais você anda, mais ele se afasta, né? Mas você vai indo e nunca alcança. Felicidade, eu ouvi isso acho que é de um psiquiatra, não é nem brasileiro. Felicidade é o que os adultos atribuem às crianças e as crianças atribuem aos adultos. Isso é felicidade. Quando você olha para uma criança brincando e você pensa, né, ou até diz, eu era feliz e não sabia. Coisa boa ser criança, quando a gente olha assim, não tem compromisso, né? Aquela ali é a fase da felicidade. Só que a mesma criança olha para o adulto e às vezes vê o pai dirigindo o carro ali e diz, o meu pai que é feliz, né? Ele dirige o carro para onde ele quiser. Quando eu quero uma coisa, eu peço, é ele que tem que decidir se vai me dar ou não. Então ele é que é feliz, ele decide tudo. Sabe por que a gente age assim? Porque a gente sempre acha que a felicidade está com o outro. O outro é que é feliz. Eu estou na busca ainda, mas o outro já é. Eu corro para chegar lá, mas quando parece que eu estou chegando, eu quero ir mais adiante, porque aquilo já não me satisfaz. Bom, esse é o grande tema do que importa é ser feliz. Jesus falou sobre felicidade, só que ele não disse o que importa é ser feliz. Então o que foi que ele disse? Jesus começou o primeiro sermão dele, conhecido como o Sermão do Monte, dizendo sobre a felicidade dos que possuem o reino de Deus. São as chamadas bem-aventuranças, né? As traduções mais antigas diziam bem-aventurados os que, e aí vem aquela lista. Algumas traduções mais recentes tentam colocar como felizes. São 8, pelo menos, bem-aventuranças, e é curioso que a primeira e a última terminam dizendo a mesma coisa, porque deles é o reino dos céus. Então a gente poderia pensar nessa afirmação como sendo uma moldura para tudo que vem nesse trecho. Porque deles é o reino dos céus. De acordo com Mateus 5, são felizes, são bem-aventurados os que sabem que são espiritualmente pobres, são felizes os que choram. Às vezes a gente até chora de felicidade, né? Mas vamos descobrir se esse é o choro, aquele de tanta alegria, ou é alguma outra coisa. Algumas traduções colocam os humildes, particularmente prefiro mais os mansos, porque a gente usa a palavra humilde para, às vezes, dizer uma pessoa que não tem posses financeiras, é uma pessoa muito humilde, né? Não é esse o sentido aqui. Os mansos, os pacificadores, os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, os que têm misericórdia, quem tem o coração puro, os que trabalham pela paz, os que sofrem perseguições. Está aí o quadro dos que possuem o reino dos céus. Não é que você vai ser um ou outro, mas isso é uma definição do que é ser cidadão do reino dos céus. Os que Jesus chama de bem-aventurados. E olha que é difícil a gente encontrar uma palavra em português que consiga expressar o que aquela palavra no original grego quer dizer. Porque não é simplesmente o feliz como a gente entende. Alguns colocaram bem-aventurados, mas também a expressão é um tanto vaga na nossa língua, né? O que é um bem-aventurado? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, como são abençoadas, muito abençoadas essas pessoas. Quão afortunadas essas pessoas são. E aí, para tentar entender essa palavra da felicidade, que aparece aqui em Mateus, é parecido, claro que com limitações, mas parecido quando você observa a vida como um todo de uma pessoa. Você conhece uma pessoa, você observa aquele quadro da vida dela, né? A carreira profissional da pessoa, a família que foi construída e preservada, os filhos, os netos, a boa reputação. É uma pessoa que se admira.
E daí você dá aquela cutucadinha na esposa ou no marido e diz, olha como aquela pessoa ali é abençoada, né? Como aquela pessoa é afortunada, olha quanta coisa boa tem na volta dela. Como ela é feliz. Mas não necessariamente aquela pessoa se sinta feliz naquele momento. É possível que aquela pessoa esteja atravessando uma dificuldade, uma dor, porque sentimento é uma coisa, estado é outra. E ainda a palavra estado não é a melhor coisa, mas uma tentativa de diferenciar. Uma pessoa que você admira muito você pode achar, essa pessoa é afortunada, é feliz, mas ela hoje está com dor. E aí? Né? Ela vai dizer, eu não sou feliz. Diz, não, mas eu estou vendo, você é. A gente gosta de dizer que é os outros que são felizes, né? Não é a gente. Um cidadão do reino de Deus é alguém abençoado, afortunado. Ele é muitíssimo feliz. Dentro de uma perspectiva maior que envolve, não aqui e agora, mas toda a eternidade. Aí a gente começa a entender. A felicidade de um cristão não pode ser medida só pelo momento, mas ele envolve a história toda e ele envolve também a eternidade. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. A gente não vai ter tempo aqui de tratar com detalhes de todas as bem-aventuranças, mas eu foquei um pouquinho mais nessas duas primeiras. O que Jesus efetivamente diz é que são felizes, bem-aventurados, afortunados, aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Jesus não está falando de pobreza de bens, de dificuldades com finanças. Às vezes alguém olha a tradução mais antiga, bem-aventurados os pobres em espírito, pobre de espírito, e às vezes confunde as palavras. Aqui a nova tradução já tentou dar uma simplificada. É pobreza no sentido espiritual. E o Sermão da Montanha, a gente começou dizendo, olha, Jesus estava vendo as multidões, tinha muita gente, ele sobe no monte, se assenta, porque os judeus ensinavam sentados. E ele começa a falar quando os discípulos chegam perto. Então ele está falando para múltiplas pessoas. Tem o grupo seleto dos discípulos, mas tem muita gente na volta, inclusive os opositores de Jesus. E essa primeira frase, conhecendo o contexto, muito provavelmente é uma entrada de sola que Jesus dá nos fariseus. Fariseus era aquele grupo religioso que estava sempre querendo colocar Jesus em contradição. E eles se achavam espiritualmente ricos. Um fariseu se achava alguém que, olha, espiritualmente eu tenho fartura, eu sou rico. Eles eram se achavam pelo menos cheios de fé, cheios de virtude, cheios de boas obras, né? Julgavam ser melhores do que aqueles que não eram tão religiosos como eles. Lembram da oração do fariseu e publicano? O publicano batia no peito, né? Dizia, Senhor, perdoa, sou pecador. O fariseu diz, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano que está aqui do meu lado, né? Nem como essas outras pessoas que não vêm no templo aqui, eu estou aqui cheio de algo bom para te oferecer. Uma pessoa que sabe que é espiritualmente pobre é alguém que foi tocado profundamente pela lei de Deus a ponto de reconhecer que tudo, absolutamente tudo que ela pode fazer ainda não é suficiente para satisfazer a vontade do Deus Criador que é justo e santo. Esse é um espiritualmente pobre, aquele que percebe. E a palavra pobre é curioso aqui, não é o pobre que Jesus usa. O grego tem duas palavras para pobre. Tem aquele pobre que é tipo a gente, assim, né? Trabalha todo dia, de sol a sol, né? Chega cansado. A gente diz, eu sou pobre. Mas essa palavra que Jesus usa aqui é quase como se fosse um indigente. É o cara que está no fundo do poço e não tem nada para oferecer. É aquele que no máximo pode estender a mão e receber alguma coisa. Essa é a palavra que Jesus usa aqui. E é curioso porque na nossa cultura facilmente a gente associa a riqueza com felicidade. Quem é feliz é quem tem mais, de tudo, né? Quando eu tiver riqueza de bens materiais e eu puder comprar as coisas que eu desejo, aí eu vou ser feliz. E Jesus vai de sola nessa ideia e fala que felizes mesmo são os pobres em todos os sentidos, especialmente no seu espírito, os que sabem que são espiritualmente pobres, os que reconhecem que em si não tem nada de bom.
Felizes são os que choram, pois serão consolados. E aí tem mais um contraste. Algumas pessoas eu sei que até choram quando estão muito alegres, ou choram de tanto rir, já me aconteceu que a gente ri tanto que chora. Mas desse choro ninguém precisa ser consolado. Então se vai ter um consolo é porque o choro envolve dor, envolve saudade, envolve tristeza, vazio. E eu acredito que as bem-aventuranças, elas não são coisas jogadas ao léu, assim, elas têm uma conexão. Esse choro também pode ser o choro que vem da constatação de que a humanidade é espiritualmente pobre. É o choro por tudo que o pecado trouxe para nós. É o choro de quem olha para a realidade que cerca a gente e percebe como tudo que a gente conhece foi afetado drasticamente pelo pecado que mora dentro do meu e do teu coração. E aí vem desentendimentos, vem culpas, desvios morais, corrupção, dores, doenças, guerras, famílias despedaçadas, luto, morte, por aí vai. Tudo de ruim que tem no mundo, vem daqui. Vem daí de dentro de vocês também. E o choro é algo presente na nossa vida, do começo ao fim. Só que a gente foge bastante dele. Cada vez mais a gente tem tentado fugir do choro. A gente foge de tudo que a gente acha que vai doer. Se começou uma dor de cabeça, já um paracetamol, que aí já passa a dor, né? Os médicos já levantaram. O pastor está receitando, não. Estou só dando exemplo, né? Dipirona, analgésico daqui e dali, né? A gente vai, doeu o dente, toma um remédio. A gente não quer chorar, não quer sentir dor. A gente protege os filhos de qualquer dor. Eu sei porque eu sou pai. Ele reclama de uma dor, vai lá e pinga umas gotinhas. Pronto, dá uns 15 minutos, passou a dor. Qualquer dificuldade, qualquer coisinha, a gente tenta amenizar. E cada vez a gente tem problemas maiores de lidar com os nãos, as dificuldades, as coisas que vêm e que a gente não tem como amenizar. E tem uma porção disso na vida da gente. Tem um monte de coisas que vêm que a gente não tem como tomar um analgésico. Tem que enfrentar. Não vai passar. Mas são bem-aventurados, são afortunados os que agora choram, diz Jesus, porque eles serão consolados. Os felizes de Jesus não têm a ver com o momento em que estão vivendo, mas tem a ver com a perspectiva da história maior, com a perspectiva da eternidade. É como se você pudesse colocar um óculos e enxergar tudo o que acontece. Bom, esse é um feliz, porque do ponto de vista da eternidade, há muito mais felicidade. Essas coisas do aqui e agora ficam para trás. No último livro da Bíblia, quando o apóstolo João recebe aquela visão da entrada na eternidade, da entrada do céu, ele vê algo que a gente não está acostumado a ver. Ele vê, ele anota isso, né, na Bíblia, capítulo 21 já, ele diz que que Jesus, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Isso aqui é bastante profundo. Quando os nossos olhos se fecharem para essa vida e se abrirem na eternidade, olha que legal. A primeira coisa que Jesus vai fazer é enxugar dos nossos olhos a lágrima que escorre. É como se Jesus mesmo esticasse a mão na direção do nosso rosto, nesse último dia do aqui e agora, primeiro da eternidade, e dissesse: meu filho, minha filha, essa lágrima foi a última. Nunca mais vai ter lágrima aqui. Aqui você não vai enfrentar a dor, não vai enfrentar a doença, aqui não tem divórcio, não tem corrupção, não tem câncer, não tem nada. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono, isso é, o próprio Cristo, ressuscitado em glória, diz: eis que faço novas todas as coisas. Olha, tem novidade para todas as coisas. Felizes são os que choram. Não porque é bom chorar, também é bom.
é necessário. Mas a gente não quer passar uma vida inteira chorando. Mas felizes os que choram hoje, porque serão consolados pelo próprio Deus. Jesus não disse que o mais importante é ser feliz. Não disse que a gente deveria buscar a felicidade a qualquer preço, como às vezes a gente pensa que é. Mas ele disse que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, onde existe felicidade perfeita, completa, perene, que não passa, e todas as outras coisas do aqui e agora, que a gente tanto corre atrás, nos serão acrescentadas. Enquanto os teus olhos estiverem abertos para essa realidade que a gente vê, vai ter momentos de muita felicidade e vai ter momentos de extrema tristeza. Vai. Mas em todos os momentos, você precisa lembrar de uma coisa que é muito importante. Ele é Deus. Ele é Deus, seja no tempo bom ou no tempo ruim, na parte animada, na parte triste. Ele é Deus e Ele é com cada um de nós. A gente não costuma dizer isso em português, mas eu falo isso para a gente lembrar dessas. Deus é conosco. Ele não só está e daqui a pouco não está mais. Ele é o nosso Deus. Ele caminha com a gente. Para refletir e praticar, todos nós buscamos a felicidade. Mas pare e pensa, aonde você tem buscado ela? Quais são os lugares onde você tem buscado essa felicidade que a gente tanto corre atrás e não sabe se vai encontrar, ou quando encontra, acha que ainda não é o suficiente e quer correr mais atrás de outras coisas? E uma segunda, permita-se chorar. Não é feio chorar. Muitos de nós ainda crescemos, né, na cultura do homem, que é homem não chora. Mulher pode chorar, homem não, né? Homem chora também. Homem chora, precisa chorar. Permita-se chorar. São bem-aventurados os que choram, porque Deus vai enxugar todas as lágrimas de nós. Amém.